Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Estivemos ontem aqui, vivemos uma noite poderosa na presença do Senhor, uma noite do mover de Deus, entre todas as mulheres, profetizando que nós somos o bom perfume de Cristo. E poder retornar hoje aqui sabendo que os homens podem entrar, alegra o nosso coração também, né? Que ontem era só a mulherada e hoje estamos todos juntos aqui para adorar o Senhor. Poder retornar a essa casa é sempre uma honra. Eu sou muito abençoada aqui na Missão da Fé. É uma igreja que eu carrego no meu coração e tento ser coerente, demonstrar isso através das orações. Estou sempre orando por essa igreja que tanto abençoa a minha vida. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Quero agradecer a toda a galera aí que apoiou, investiu, adquiriu o vestuário que a gente ofereceu ontem. Muitas mulheres e moças vestindo a camisa literalmente. E isso aí alegra muito o nosso coração. Deus abençoe a vida de vocês. Até a camisa dos homens liquidou ontem, né? E hoje eu já vi a galera me marcando no Instagram e vindo com a camisa, né? Naquela proposta mais pop rock, eu curti, ficou muito legal. Então sobraram apenas alguns pouquíssimos vestidos. Então se você desejar adquirir no final do culto, ainda restam alguns poucos tamanhos, né, Raquel? Oi? Eu acho que acabou também, glória a Deus. Depois você dá um confere, se tiver alguma coisa vai estar no mesmo lugar que ontem, né? E isso alegra muito meu coração. Eu queria agradecer, lembrando a vocês que tudo que vocês adquiriram ontem aqui está indo para o núcleo missionário lá no coração do Amazonas. Então, que você saia daqui com essa consciência de que você também é um missionário, tá bom? Você investiu e abençoou, muito obrigada, de coração, Deus te abençoe. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Tem um vento vindo aqui, eu acho que é daquele ali, né? Daquele, é dali ele, será? Não desliga ali não, não tem como não, é central, né? Não, né? Tudo bem. Lucas, capítulo de número 22, versos 28 em diante. Pastora Glória, muito obrigada, Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Você é uma mulher poderosa em Deus e em obras. O Senhor continue fortalecendo, dando saúde ao teu ministério. Muito, você é uma referência. Louvar a Deus pela vida da pastora Amanda, do pastor Daniel, o seu filho, uma família que tem abençoado muito a nossa vida. Deus abençoe, glória a Deus. Gente, todo mundo que achou Lucas, capítulo 22, do verso 29 em diante, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado. Assim como meu pai me confiou um reino, assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e se assentem sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que ouvindo isso, respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. Tornou Jesus a dizer: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje 3 vezes, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui, e você diga graças a Deus pela exposição do texto sagrado. Diga amém por essa palavra. Amém. Bota a Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé como você está no seu lugar. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado com firmeza. Glória a Jesus. Se tiver um pouco de disposição para dar 2 passos, fecha o corredor e vamos tentar unirmos em um só propósito. Una sua mão com a mão dele, ou a mão dela, glorificando ao Senhor. Vai dizendo glória.
Vai dizendo glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome. Se assim como eu, você precisa receber da parte de Deus uma palavra. Se assim como eu, você precisa compreender, entender, se submeter, porque às vezes a gente ouve, mas não se submete. E até para isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Para que assim tudo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, libera ao nosso respeito e tem poder ao nosso respeito, execute na nossa vida. Então eu quero te pedir que você levante a sua mão com a mão dessa pessoa que está ao seu lado e eleve ao Senhor uma oração agora com ela. Levante a sua voz em oração. Insista com o Senhor, implore ao Senhor, suplique ao Senhor. Faça isso nesse momento. Fecha o olho, crente, fecha o olho. Você que está em casa acompanhando ao vivo, faz uma oração aí agora, para que o Senhor abra a tua mente, para que Ele abra o teu entendimento, para que Ele me use como um instrumento, para que o nome dEle seja glorificado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós elevamos as nossas vozes agora em oração a Ti nessa noite. Estamos aqui, Senhor, no templo, nesse lugar chamado casa de oração, aonde o Senhor tem estendido as suas mãos e tem abençoado a nossa vida e os nossos dias, através daquilo que nós recebemos no teu altar, através da palavra que o Senhor envia ao nosso coração no teu altar, é que nós temos sido alimentados com a tua palavra, que é o pão que nos alimenta, que é a água que nos sacia. E para essa noite nós queremos insistir, para essa noite nós queremos te implorar, para este momento nós queremos bater na porta e fazer o que tu disseste, como está descrito em Mateus: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Senhor, libera o nosso coração para ouvir a tua voz, abre a nossa mente e nos dá entendimento. Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, me usa com fluidez, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu poder se manifeste em nosso meio. Senhor, para que a tua palavra encontre lugar de cumprimento, de realização, de primazia, de governo. Aonde estiver alguém aqui nessa noite, ao alcance da tua palavra, ao alcance da voz profética, aviva essa pessoa, renova os dons, os talentos, desperta ministérios nesta noite. Não deixa ela fraquejar, não deixa a síndrome do pensamento acelerado perturbar a sua mente enquanto ela ouve a sua palavra. Não deixa o seu coração ficar angustiado a ponto que ele fique inquieto com as horas. Eu quero te pedir: submeta todo o coração, submeta todo o pensamento, submeta toda a mente ao teu poderio, Senhor. Traz o teu governo sobre a missão da fé, traz o teu governo sobre os ouvintes da palavra, aqueles que estão em casa, e cumpre o que tu disseste que faria quando tu me chamaste, dizendo que curaria enfermos, dizendo que libertaria pessoas enquanto a tua palavra estivesse sendo ministrada. Suscita ministérios, levanta os teus profetas, anda comigo nesse altar, libera uma palavra de ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que essa noite não seja uma noite comum, para que essa noite não seja uma noite mediana, para que essa noite seja uma noite extraordinária da demonstração da tua força, da demonstração do teu poder que em nós opera. Glorifica, 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 glorifica o teu nome, Senhor, desde o menor até o maior da casa. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, aviva a tua obra e faz conhecida. Fala no profundo, no oculto e no escondido, desvenda segredos. Aqueles que o Senhor ama, entrega uma chave de oração, entrega uma profecia, entrega uma palavra de despertamento. Oh Senhor, faz como tu queres. Alinha a mente desta pessoa aos teus propósitos, alinha os pensamentos aos teus propósitos, corrige intenções nesta noite. Santo Deus,
corrige as nossas expectativas. Em Ti depositamos nossa confiança e oramos assim crendo e já recebendo pelos méritos do Teu amado Filho Jesus Cristo, o Senhor a quem adoramos, o nome sobre todo nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, aleluia. Ainda antes, oh glória a Deus, se é para Jesus, faça com vontade, com disposição. Oh, aleluia. Ainda antes de você tomar o seu assento, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que dá condução ao rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Preste atenção, eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: ou é do reino, ou não é de ninguém. Entendeu? Ou é do reino, ou não é de ninguém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pronto, aí eu vou estender só mais um pouquinho. Estou repetindo, que é para você não engasgar na hora de falar. Aí você vai dizer assim: ou você escolhe, ou escolhem por você. Ou é do reino, ou não é de ninguém. Ou você escolhe, ou escolhem por você. Vamos ensaiar? Ou é do reino, ou não é de ninguém. Ou é 1, é 2, é 3, vai. Ou você escolhe, ou escolhe. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Chacoalhe um crente aí e diga: é melhor você escolher. É melhor você escolher. E é melhor você escolher o reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A narrativa que nós acabamos de fazer menção nessa noite, Lucas capítulo 22, inclusive se você quiser, fique à vontade para manter sua Bíblia aberta e acompanhar com a gente até o final. Vai falar sobre os momentos finais de Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, antes da via dolorosa, antes da crucificação, do açoitamento, momentos antes. Na verdade eu estou falando de pouquíssimas horas antes, são os momentos. A narrativa de Lucas 22 são os momentos que antecedem o maior momento de dor e de agonia da vida de Jesus Cristo. Quanto homem, quanto revestido de carne, cumprindo seu ministério aqui na terra, para que a vontade do Pai fosse cumprida, que era para que no Filho alcançássemos o perdão dos nossos pecados. Do 23 para frente, na verdade, versículos mais à frente, depois dos versículos que acabamos de ler no capítulo 22, a via dolorosa começa a se inaugurar. Nós estamos falando sobre momentos do Getsêmani, onde Jesus Cristo será colocado em momentos de tanta agonia, em que o texto vai dizer que o seu suor será vertido em gotas de sangue. Nós estamos falando de uma das orações mais expressivas e mais sinceras que Jesus vai fazer diante do Pai. Não que ele não fizesse nenhuma outra oração sincera, mas eu digo assim, é uma oração onde ele não tem indisposição nenhuma em revelar toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua agonia, mesmo sabendo que era o Filho de Deus e que estava ali para cumprir a vontade do seu Pai. Eu digo isso porque Jesus teve coragem de, mesmo sabendo que viveu todos os seus 33 anos e meio de ministério terreno somente para cumprir a vontade do Pai, que era o momento de cruz, né? De morte, de açoite, aonde ele mesmo, enquanto realizava milagres, muito antes do período da crucificação, sempre dizia, né? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E ele dizia isso porque ele sabia de que hora ele estava falando. Quando ele dizia isso, não é que ele não estava disposto a fazer milagres, mas ele queria deixar claro que o propósito principal de sua vinda não era a multiplicação de pães, de peixes, não era a multiplicação do vinho, não era absolutamente nada disso, mas era a sua entrega por amor da humanidade para perdão dos nossos pecados, e assim ele cumpriria a vontade do Pai. Mas mesmo consciente de tudo isso, quando ele vai estar no Getsêmani, ele vai dizer assim: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice, tão amargo é o cálice. Quando Jesus coloca isso diante do Pai, obviamente ele não está falando só da prévia, da angústia, da dor que ele vai sentir no corpo, na carne, no sangue, no que tange aos açoites, a coroa de espinho, a canada na cabeça, a ser esbofeteado no rosto, mas ele está falando sobre a dor da rejeição. Como ele mesmo diz, vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. Eu imagino ter que passar pela mesma via, aonde outrora diziam, Hosana nas alturas, agora gritam em conjunto, solta Barrabás e crucifica-o. Ouvir esse contraste diante de um povo em que Jesus só fez amar. Então eu acredito que a angústia que move Jesus a fazer a oração que ele fez no Getsemane, a oração que faz o seu suor verter como gotas de sangue, não se trata apenas de uma dor física, mas se trata de toda uma angústia que aperta e que move o seu ser, de toda uma rejeição, aonde a gente sabe que ela não é só terrena, porque no momento em que Jesus é coberto pela transgressão dos nossos pecados, mesmo sendo inocente, o texto vai afirmar que nem o seu pai olhava para ele naquele momento. Entenda o contraste e a poesia do texto. Abandono, isolamento total por causa dos nossos pecados. Plenitude do cumprimento do profeta Isaías, ou da profecia liberada por Isaías, castigado, moído, gente, moído pelas nossas transgressões. Consciente de tudo isso, entenda, a narrativa do capítulo 22 do livro de Lucas fala sobre o maior momento de dor e agonia da vida desse Cristo a qual nós servimos. Mas no início dos versículos do capítulo 22, é um contraste absurdo. Por quê? Porque contrastando toda a dor, toda a agonia, toda a rejeição, abandono, desprezo, pecado, crucificação, sangue, morte, o início da narrativa do capítulo 22 fala de festa, de alegria, de júbilo, de celebração, de solenidade, de comunhão, de coinonia, de louvor, porque está falando sobre o momento da celebração da última ceia que Jesus pessoalmente participou e consagrou o que hoje nós chamamos de elementos sagrados, que são o pão e o suco da vide. Jesus está justamente vivendo esse momento. E aí o texto vai dizer que ele pega o cálice com o suco da vide e ele diz assim: esse cálice, esse vinho, esse suco representa a nova aliança no meu sangue. É o meu sangue que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Aí ele pega o pão, parte, dá graças ao Pai, e ele diz: e este pão hoje representa o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto quando fizerdes em memória de mim. Aí o texto diz que ele dá graça, é ceia. Ceia, vem comigo e diga, é ceia. É ceia. É um momento de solenidade, mas também é um momento de muito júbilo. É uma solenidade que dá gozo na alma. E Jesus está fazendo a celebração desse momento. Quem aqui já participou de ceia? Diga glória a Deus. Quem aqui até os dias de hoje considera a ceia como o culto oficial mais importante da igreja? Diga amém. Claro, porque tudo aqui é para a glória do nome dele, mas nesse dia nós usamos todos os elementos propriamente para reforçar o pacto e a aliança com ele. Então eu estou falando de um momento muito solene, de um momento muito festivo, de um momento muito importante. Vem comigo e diga de novo, é ceia. Olha para o teu irmão e diga, é ceia. Rapaz, é ceia, nós chamamos hoje de Santa Ceia. Parece até que os outros cultos não são santos. Eles são, mas é que a ceia é a ceia, né? É a ceia. E agora veja bem, é uma ceia que o celebrante e o homenageado está presente. Oh glória! Jesus está ali partindo, dando significado, estabelecendo um padrão de fé, estabelecendo um padrão de memória. Agora veja que contraste. Versículos mais logo a seguir, crucificação, dor, tristeza, rejeição. No mesmo capítulo, versículos anteriores, celebração, festa, júbilo, e o capítulo nem foi transformado ainda. E isso é muito bom para tipificar a vida do crente. É impressionante como numa mesma vida, é impressionante como no mesmo dia,
nós podemos viver momentos de tanto júbilo, de tanta alegria, de tanta satisfação, de tanto contentamento, de tanto prazer, e ao mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma vida ou no mesmo dia, tudo virá. Agora, Jesus vai dar para nós uma lição nesse dia, porque o texto vai dizer que depois dele ter ceado com os discípulos, ele era consciente de tudo que ele estava para viver. Jesus já sabia a oração que ia fazer no Getsêmani, sim ou não? Jesus já sabia que seria crucificado e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, sim ou não? Jesus já sabia que ia ser moído pelas nossas transgressões, sim ou não? Jesus já vislumbrava a cruz e já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto que quando Pilatos está diante dele e tenta colocar uma situação da qual pode tirar ou poupar-lhe a vida, Jesus vai dizer: a minha vida ninguém toma, eu a dou. Então Jesus sabia de tudo, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Agora eu quero que você entenda, mesmo revestido de toda a humanidade, mesmo habitando num corpo corruptível, carnal, mesmo sendo passivo de toda angústia, de toda dor, tristeza e ansiedade, Jesus não vai permitir com que aquilo que ele vai viver depois, que é o momento da crucificação, roube a alegria de celebrar a comunhão com os discípulos agora. O texto vai dizer que ele levanta o cálice, que ele parte o pão, e o texto vai dizer, e tendo acabado de cear, ele cantou um hino. Quem cantou um hino, gente? Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diga: Jesus cantou. O texto diz que Jesus canta e obviamente que os outros vão cantar com ele. Aí você fica se perguntando: que Cristo é esse que a gente serve? Que logo mais à frente vai ser crucificado, vai ser golpeado, vai ser rejeitado, e consciente disso, ele não permite que o que ele vai viver depois roube dele a alegria de desfrutar da comunhão com os seus discípulos agora. Quem é ele? Ele é o mesmo que disse aos seus discípulos: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comeremos, nem pelo que beberemos. Não cuideis de andar preocupados com o cuidado da vossa vida acerca do amanhã, porque a vossa preocupação não acrescenta nenhum côvado na vossa estatura. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Qual dentre vós é o pai que, pedindo um filho um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz: se vocês, sendo maus, sabem agradar os vossos filhos, descansa no vosso Pai que está no céu. Olhem para as árvores, olhem para as aves, e como elas cuidam dos seus ninhos e dos seus filhotes. Olhai para os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não seria porventura a vossa vida mais importante do que o lírio do campo, que hoje aparece e amanhã desvanece? Lembrai-vos, a vossa vida é como um sopro, mas o vosso Pai tem cuidado de vós. Não cuideis de andar ansiosos. Quem era esse Cristo do capítulo 22? O mesmo que recitou essas palavras para os seus discípulos. O que é que ele está dizendo? Não permita que o que você está para viver amanhã te roube a alegria de desfrutar do dia de hoje. Viva agora, celebre essa noite de comunhão. Não adianta você estar aqui pensando na segunda-feira. Não adianta você estar aqui dominado pelo relógio, pelo tempo da vida. Não adianta você estar aqui e já com a barriga roncando, pensando no que é que vai comer quando chegar em casa. Jesus nos trouxe aqui e está nos dando um exemplo. Ele está dizendo: não permita que a tua segunda-feira roube o teu domingo. Não deixa a tua terça-feira te roubar da tua segunda-feira. Para cada dia basta o seu mal. Irmã Camila, o que que eu faço? Jesus está dizendo: faça como eu, a despeito do que está para acontecer depois. Cante agora, celebre agora, se fortaleça agora. Oh, glória a Jesus. Jesus vai cantar um hino. Quantas vezes perdemos a força para vivermos o dia de amanhã, porque deixamos o que está para acontecer amanhã e esgotar o nosso hoje. Aí eu te pergunto: a tua ansiedade te acrescenta em quê? Ela não muda nada. Pelo contrário, ela tira de você hoje a força que você tinha para lutar amanhã. Mas o texto vai dizer que mesmo Jesus, consciente de tudo que ele está para viver, ele vai cantar. Ai, Jesus, pega na mão de alguém e diga para ele, como diz o nortista: cante. Não fala para ele: cante. Oh, meu Deus, cante.
Não deixa que as tribulações de casa roubem o seu culto. Não deixe que a prova de amanhã roube o seu culto. Jesus é alguém que nos ensina a desfrutar do agora, porque a vida não é feita de amanhã, a vida é feita do que a gente desfruta agora. E quanta gente está perdendo o prazer de desfrutar a vida agora, porque fica preocupado com amanhã. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: celebre a comunhão com os teus irmãos hoje, cante hoje, glorifique o nome dele hoje. Como é que você tem se comportado nesse culto hoje? E ele canta. Oh Jesus, olha de novo para esse crente e diga: é ceia. É ceia. E ele canta um culto tão solene, né? Culto é a minha maneira de dizer para a gente entender. Que maravilha. Aí a gente fica se perguntando: como é que pode? Num culto que é ceia, onde Jesus é o pregador e o ministro, o texto diz que de repente, depois de cear, sai no meio deles uma forte discussão. E a gente fica se perguntando: como é que alguém consegue arrumar briga num culto que Jesus é o pregador? Como é que alguém consegue arrumar um pé para discutir num culto que Jesus puxa a canção? Meu Deus do céu. Só que está rolando uma forte discussão entre eles. E isso vai acontecer porque depois de cear, Jesus começa a entregar a obra do Calvário, dizendo que é necessário que o Filho do Homem venha padecer, dizendo que ele vai morrer, mas que vai ressuscitar. Só que eu não sei, parece que a mente deles não está alinhado com a grandeza do propósito de Cristo. E eles, de vez ficarem consternados com o que Jesus está dizendo que está para acontecer, e vai acontecer nos mesmos versículos do capítulo um pouco mais à frente, eles começam a discutir entre eles para saber quem vai ser o maior. Não leva mal, mas a impressão que eu tenho é que Jesus está dizendo que vai se ausentar, e mal ele saiu do meio deles e alguém já está discutindo para saber quem é que vai ser o líder na ausência de Jesus. E aí a briga começa, porque toda vez que alguém quiser ser o maior, haverá briga. Toda vez que alguém quiser ser o maior, vai haver discussão. Toda vez que alguém quiser saber quem era o melhor, vai haver perturbação. E eles conseguiram arrumar uma quizumba no meio da ceia, ou melhor, depois de cear. E aí o texto diz que Jesus vai paralisar aquela discussão, dizendo assim: vós sois os que estão comigo, padecendo as aflições desde o início. Jesus está dizendo: olha, eu só estou aturando vocês, porque são vocês os que estão comigo desde o início, e eu falei para o meu pai que não os deixaria. Aí ele diz assim: assim como meu pai me confiou um reino, assim como meu pai me confiou vem comigo, sem preguiça, assim como meu pai me confiou reino, Jesus vai começar a tratar com eles, quebrando essa visão provinciana, pequena, micro. Por quê? Porque Jesus está dizendo que vai se ausentar de um grupo, e eles estão conversando para saber dentre eles quem vai ser o maior. E o Senhor está dizendo para eles o seguinte: ei, parem de brigar por uma visão pequena, parem de brigar por um propósito pequeno. E ele começa a usar uma linguagem e um termo de reino, muito maior, muito mais amplo. Aí Jesus diz assim: lá fora as autoridades sujeitam vocês ao que eles querem que vocês façam, e por causa disso eles são ovacionados como maiores. Mas entre vós não será assim. No meu reino, vem comigo e complete de novo: no meu, não é no meu trabalho, não é no meu serviço, não é numa visão provinciana, não é numa visão provincial, não. Ele está dizendo: no meu reino não é assim. Aquele que quiser ser o maior no meu reino, aprenda a servir o menor. Ele disse assim: dentre vocês qual é o maior? Não sou eu? E eles disseram: sim, Senhor, tu és o maior. E ele diz: sendo o maior no vosso meio, eu poderia ter sido servido, mas o que foi que eu fiz? Eu vim para os servir. Aí Jesus está dizendo: nunca mais tenham essa discussão entre vós. Quando vocês quiserem saber quem será o maior, aprendam a servir, porque no meu reino quem serve o menor é o maior. Meu pai me confiou um reino, e como meu pai me confiou esse reino, eu confio esse reino a vocês.
Aleluia. Abra comigo a sua boca pela terceira vez e diga reino. Diga reino. Você precisa entender, irmãos, que o reino de Deus é maior do que uma placa denominacional. Você precisa entender que o reino de Deus é maior do que uma visão de núcleo pequena. Você precisa entender que a visão de reino vai além de dogmas e costumes religiosos. Você precisa entender que a visão de reino vai além de uma visão pastoral. A visão de reino vai além de uma visão eclesiástica. A visão de reino é ampla. Um pastor pode ter uma visão, um outro pastor pode ter uma outra visão, mas se ambos estiverem na unidade de propósito, ainda que eles apliquem a visão de maneira diferenciada, ambos têm uma visão diferente para atender o mesmo reino. E no reino de Deus não tem o maior nem o menor. No reino de Deus tem aquele que serve. E quantas pessoas estão vivendo dentro de uma visão provinciana, achando que o reino de Deus é a sua igreja, achando que o reino de Deus é o seu grupo, achando que o reino de Deus é o seu ministério, achando que o reino de Deus é a sua visão. E o Senhor está dizendo: meu reino não tem a titularidade de uma cor, não tem a titularidade de uma tribo, não tem a titularidade de uma raça, não tem a titularidade de um povo. O meu reino não tem fronteiras. O meu reino não se divide na linha do Equador. O meu reino não é determinado da terra para o céu. Por isso Jesus disse: quando vocês forem orar, entrem no vosso quarto e orem assim: Pai nosso. A primeira coisa que você precisa bloquear para começar a entender o que é visão de reino é parar de achar que o Pai é só seu. Sua oração é só essa: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Sabe quem falava meu pai? A visão do profético. Por quê? Porque eles não se revelavam a Deus como nós nos revelamos em Cristo. Lá só estava a sombra daquilo que haveria de vir. Por isso que Eliseu diante de Elias vai dizer meu pai. Por isso que Elias diante de Deus vai dizer meu pai. E tantos outros profetas se referiam assim, numa visão exclusivista e unitária. Mas quando Jesus veio, ele vai deixar claro e ele vai dizer: ei, vocês vão parar com esse negócio de meu pai e vão começar a dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Abre essa boca, crente. Venha a nós o teu, venha a nós o teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. As pessoas estão querendo determinar na terra e carimbar no céu. E o Senhor está dizendo: no céu nada será, no céu tudo já é. Ô irmã Camila, então como é que eu faço para receber? Pare de determinar aqui para receber lá. Comece a deixar o céu tocar a terra e dizer: Senhor, faz aqui o que já está acontecendo aí, faz aqui o que já está resolvido aí em cima. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Irmã Camila, como é que eu sei se eu estou dentro ou se eu estou fora do reino de Deus? Primeira coisa, você está totalmente atrasado se a sua oração é só acerca do que será. No reino de Deus nada será. No reino de Deus nada será. No reino de Deus tudo é. Olhe a visão apostólica da igreja primitiva. Eles não oram como será, eles oram como é. Só para dar um exemplo, Paulo chega numa cidade, olha para jovens que mal ouviram falar sobre a verdade do evangelho e diz assim: filhos, já tendes o batismo do Espírito Santo com fogo? Aí eles dizem assim: nem sabemos o que é isso. Aí ele diz: receba. E o texto diz que eles receberam na hora. Completa para mim. Eles receberam? Eles receberam? Porque no reino de Deus é assim: tu recebe primeiro e ele explica depois. Ele investiu sobre eles a manifestação do Espírito Santo de Deus na hora. Primeiro eles receberam para depois entender. Por quê? Porque no reino de Deus tem coisas que precisam ser primeiro sentidas, para que depois faça sentido o jeito que elas serão explicadas. E os incrédulos não podem ver o reino de Deus, porquanto acerca das coisas naturais o homem natural não pode entender as coisas que são do Espírito, mas aquele que é do Espírito, tudo ele discerne, e dele nada pode ser discernido. Pega de novo a mão dessa pessoa, mas pega com graça, vai. Não fica me olhando com essa cara de doido, não. Quem está me usando vai te pegar já já. Segura na mão dessa pessoa aí e diga para ele ou para ela: você é do reino, você é do reino. Diga para ele ou para ela: no reino nada será, tudo já é. Deixa o céu tocar a terra nesse culto e viva
hoje, viva agora a manifestação de tudo que o reino de Deus tem para nos oferecer. Aleluia! Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Jesus está falando de um reino. Essa é a diferença de Jesus e Cefas. Cefas era um charlatão da época, que depois da morte de Cristo, Gamaliel vai fazer menção dele, dizendo que ele também veio trazendo uma nova doutrina, mas que não teve força para caminhar. Lembra quando prenderam a Pedro? Aí Gamaliel, o instrutor do futuro perseguidor e libertador Saulo, vai dizer: dai de mão a esses homens, porque se eles forem como Cefa, essa obra começa hoje e morre amanhã. Mas se essa obra for de Deus, Gamaliel não é convertido, Gamaliel não confessa ser Jesus o Cristo, mas ele é sábio, e se é sábio, tem discernimento. Aí ele diz: mas dai de mão a esses homens. Estava falando de Pedro e João, porque se esta obra for de Deus, larga ela, para que vocês, e olha para o Sinédrio e ele fala, para que vocês não se vejam lutando contra Deus, porque o reino de Deus é sempre eterno. Isaías vai revelar no dia em que ele foi erguido como profeta, e ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vez ou outra a gente até usa uma expressão de que Deus se levanta do trono, mas isso é expressão com licença poética. Deus não se levanta do trono, porque levantar-se do trono dentro dessa conotação significa de alguém que precisa levantar para fazer alguma coisa, e Deus não precisa levantar para fazer nada. Você não vai ver em todo o compêndio de informações e de revelações do céu, quer seja no Gênesis, quer seja nos profetas, quer seja no Apocalipse, nenhuma visão aonde Deus esteja de pé, ou aonde o trono esteja vazio. Na sua onipresença ele age. O texto diz que ele faz dos seus anjos seus ventos, e dos seus ministros uma labareda de fogo, mensageiros. O texto diz que ele sobe sobre as asas de 2 querubins e vai aonde ele quer. Não está falando da sua onipotência, está falando da sua onipresença. Deus vai a todos os lugares a hora que ele quer, sem sair do trono. Ah não, você não deve estar servindo mesmo que eu não, porque se eu não estivesse pregando eu queria ter 10 bocas para dar 10 glórias de uma vez só. Esse é o seu Deus. Esse Deus, Isaías diz que vai ver ele assentado sobre um alto e sublime trono. E qual é a época, qual é o cronos, qual é o tempo que Isaías vai ter essa visão? Num tempo onde o governo da terra está vivendo uma fase de transição, num tempo onde o trono de Uzias está vago, porque estão decidindo quem é que vai se assentar nele. Mas ele diz: naquele dia eu vi um trono no céu, na terra ou no céu? Na terra ou no céu? Isaías conhece o trono da terra, mas ele diz que está vendo um trono no... E ele diz: e nesse trono eu vi ele assentado. Está sentado. João vai compartilhar da mesma visão. O profeta Ezequiel vai compartilhar da mesma visão. E todos eles sempre verão Deus sentado sobre o trono. Está falando do seu governo sempre eterno, sempre eterno. É desse reino que Jesus está falando. O que o salmista vai falar sobre o poder do reino do céu? Ele diz que quem está na terra manda na terra, porque a terra compete os governos da terra. Ele diz assim: mas quem está no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Porque os céus são mais altos do que a terra. Aí vem Jesus no capítulo 22 do evangelho dele, segundo escreveu Lucas, e diz assim: eu confiei a vocês um rei. Pelo amor de Deus, gente. Um reino. Oh meu Deus, é muito poder. É poder. Poder. Nesse reino não cabe visão medíocre. Nesse reino não cabe partidarismo. A igreja de Corinto vai começar uma visão partidarista, igual a briga dos discípulos para saber quem é maior. E quando esta congregação está montada em Corinto, Paulo vai precisar escrever uma carta, em razão de
Apolo ter chegado lá primeiro do que ele, e o texto diz que Apolo era um varão grande, cheio de Deus e aprovado na palavra, conhecedor da palavra e grande na palavra. Pense num pregador, pense num discipulador, era Apolo. Aí ele chegou desbravando a igreja de Corinto. Depois Paulo começou a enviar cartas doutrinárias à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto não reconhecia o apostolado de Paulo. Por quê? Porque eles começaram a trazer partidarismo, achando que Apolo era maior, que só deveriam receber carta de Apolo, que só deveriam ouvir Apolo. Mas tanto Apolo quanto Paulo serviam o mesmo Deus e pregavam a mesma obra, porque eles não pregavam visão provinciana, nem visão imperial, nem dogma religioso. Eles pregavam uma igreja indivisível de Jesus Cristo sobre a face da terra. Aí o que Paulo vai escrever? Ele vai dizer: pare com esse negócio, estou falando a grosso modo, pare com esse negócio de dizer eu sou de Paulo, e outros dizerem eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Aí ele diz: eu plantei, Apolo regou, e é Deus que dá o crescimento dessa obra. Ele está dizendo: ei, tire a escama do partidarismo dos seus olhos e aprendam a ter visão de reino. Aqui a obra não é de Apolo, aqui a obra não é de Paulo, aqui a obra é de Deus. Abre a mente, igreja. Oh, se tu puxar a palma, puxa com força, que é para o outro não ficar sem graça de te acompanhar, não. Olha para quem está do teu lado e diga: você é do reino? Pergunta: você é do reino? Ou você olha torto quando vê alguém sem brinco? Ou você olha torto quando vê alguém no altar de calça? Olha de novo para essa pessoa e diga: tu é do reino? Ou você ainda tem preconceito racial? Ou você tem preconceitos econômicos? Ou você acha que a sociedade é dividida por castas? Olha de novo para essa pessoa e diga: tu é do reino? Que cara ela está fazendo? Fala para mim aí. É cara de quem já se indignou com a mensagem? É cara de quem já está assim: eu acho desnecessário essas colocações? Ou é cara de: é isso mesmo, Jesus, rasga tudo? Ou é cara de: vai lá, Jesus, moe a cana e solta o caldo? Ei, canto rebassúria. Ei, levante a mão direita para o céu. Eu vou te dar abertura para fazer esse momento um clamor. Diga para ele: Senhor. Eu falei que era clamor. Diga: Senhor, eu sou do teu reino. Cristo te deu acesso ao reino. Entre com ousadia. Seja poderoso em obras, seja poderoso em palavras, seja poderoso na oração. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Me desculpe a expressão, mas eu preciso ser verdadeira. Quem não está inserido no reino de Deus já está atrasado. Pode perguntar às mulheres de oração, coisas que o jornal só vai falar de noite. Na oração do quarto dela de manhã o Senhor já disse. Porque no reino de Deus nada será, tudo já. E isso é revelado a quem está alinhado com o reino de Deus. Jesus vai trazer esse despertamento aos discípulos nos versículos que nós acabamos de ler. E ele diz: o Pai me confiou o reino, e eu estou entregando o reino que o meu Pai me confiou a vocês. Para determinar, para julgar, para decidir. O reino de Deus te dá liberdade de poder de decisão. Quantos profetas você conhece? Como Elias, por exemplo, que sendo inserido dentro do contexto do reino, ele disse: sobre a minha palavra não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. Decidiu e assim foi. Em contrapartida a isso, depois de um longo período de fome, o profeta Eliseu, estando ainda cedo, ele vai dizer: antes do entardecer se terá
tanta farinha que vocês colocarão em saco, e uma efa de farinha não vai ser o suficiente para uma gente. E isso em uma época de fome, aonde se vendia fezes de pombo para comer. Olham para ele e dizem: loucura. Aí ele diz: vocês verão, mas não comerão. E o texto diz que não chega à noite. E o Senhor provê tudo, conforme o profeta Eliseu havia dito. Quem é do reino decide. Quem é do reino sabe aonde a guerra vai estourar e tem a palavra de paz para cessar a guerra. Jesus está querendo fazer os discípulos entenderem essa visão. Sair dessa visão provinciana. Parar de discutir por questões pequenas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não se intrometam em questões vãs e locais. Rapaz, tem um negócio que eu fico indignado. É quando a gente tem oportunidade de participar de uma faculdade, numa aula de teologia, e vem um crente que deveria frequentar a escola dominical e já se decidiu matricular na teologia. Rapaz, isso dá uma agonia na gente. Quando não, a gente participa de uma aula de psicologia social ou de filosofia e tem ali dentro um crente que acha que é a última cocada profética do pacote. E o professor lá está lá falando de ciência e daqui a pouco se levanta ele contradizendo a ciência com a fé, como se sala de aula fosse lugar para esse debate. E aí a gente fica descredibilizado, porque alguém que se diz crente vem com questão vã e louca dentro do território da ciência. Vê se isso é hora, vê se isso é dia. Eu fico irada. Questões vãs e loucas. Você é do reino. Jesus diz o quê? Não lance as vossas pérolas aos... Jesus quer alinhar a mente dos discípulos a esse princípio. Os discípulos não estão entendendo. Estão igual esses alunos que eu acabei de falar dentro das faculdades. Eles voltam numa cruzada evangelística onde viram o poder de Deus se manifestar. Aí eles chegam diante de Jesus e dizem: Jesus, nós fizemos 2 coisas hoje. Meus filhos, o que é que vocês fizeram? Primeiro, nós repreendemos um moço porque ele falava em teu nome. Esse grupo de rapazes estava passando por nós e nós proibimos porque eles falavam em teu nome. Porque só os 12 podem falar em nome dele. Aí já vão tomar uma de cara. Jesus diz: ei, abre a mente. Quem não é contra nós é a nosso favor. Deixa eles falar em meu nome. A visão de reino não é uma visão elitizada. Essa visão elitizada não tem poder para sustentar a igreja. Igreja não é sustentada com salto alto, com visão elitizada. Você pode ver quem está hoje de salto alto e quem está mais elitizado, um dia arrastou chinelo. Não prega roupa, não prega gravata, não prega sapato. Quem prega é vida. Vós sois carta escrita. Quem não é contra nós, disse Jesus, é ao nosso favor. Aí eles dizem assim: Senhor, fizemos outra coisa. E é João, discípulo do amor. Aí ele diz assim: nós nos alegramos, porque repreendemos e os demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus diz: outra lapada. Não se alegrem, porque os demônios se sujeitam a vós. Mas vos alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que ele está dizendo? Não se vangloriem por causa das obras, se gloriem na graça que em Cristo foi revelada. No reino não são as obras que contam para nós, as obras contam para Deus. No reino o que conta para nós é a graça. O Senhor está dizendo: o mérito não é teu. Se alegra quando acontecer alguma coisa na sua vida cujo mérito seja meu. Tipo o que, irmã Camila? Tipo o perdão dos seus pecados, tipo a oportunidade de viver uma vida regenerada, tipo a oportunidade de no arrebatamento da igreja, mesmo habitando num corpo corruptível, ser transformado num corpo incorruptível e por entre as nuvens subir para encontrar o Senhor nos ares. Ele diz: se alegre nisso. Olhe para quem está ao seu lado e pergunta: tu é do reino? Olha para ele ou para ela e diga: então tu tem que subir.
Alguém se alegra em saber que vai subir? Desculpa, mas eu vou falar a verdade. Tua alegria é fraca e é pouca comparada à grandeza da revelação. Por quê? Porque no fundo você se gloria nas obras. E quando você lembra que não faz o suficiente para herdar o reino dos céus, tu te entristece quando eu falo do juízo. Tu tem medo quando eu falo do arrebatamento, porque no fundo tu acha que não sobe. E sabe por que tu achas isso? E tu não chora, tu não te alegra, porque tu ainda não entendes a alegria da salvação. E sabe por que não compartilha dela? Porque tu ainda acha que o reino de Deus só pode ser participante através das obras. E nunca você vai ter obras suficientes que te dê passe para o céu. Porque quando Jesus falou sobre a obra da salvação, Pedro disse assim: então impossível é o homem salvar-se. E Jesus diz: isso mesmo. Por isso que não é vocês que salvam, sou eu que salvo vocês. Aí ele diz: por isso não é pelas obras, mas pelo dom gratuito, a graça de Deus. Então eu vou falar de novo. Olha para quem está ao seu lado e diga: tu é do reino? Então bota um sorriso nesse rosto. Olha para ele e diz: porque tu vai subir. Tu vai subir. Tu vai subir pela graça de Jesus Cristo. Você vai subir. Levante a mão e celebre. Celebre. Quem acredita nisso? Eu vou subir por causa de Jesus Cristo. Por isso Jesus vai deixar claro e vai dizer entre os apóstolos: se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu. Cala a boca do teu coração hoje. Quando teu coração pregar para você, você não é do reino, você diga para ele: cala a boca, não te perguntei nada. Ai, mãe, eu estou ouvindo uma voz no meu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E quando o homem cede à tentação dele, conduz o homem a caminhos que parecem vida, mas neles estão a morte. Deus é maior do que os caminhos, Deus é maior do que o teu coração. E a graça de Deus está sendo revelada entre nós, para que nós venhamos entender que não fazemos parte de um núcleo eclesiástico. Fazer parte de um núcleo eclesiástico, de uma igreja, é apenas uma das evidências de que somos integrantes de um reino que vai além dessa cidade, que vai além desse estado, que vai além de um país chamado Brasil. Essa discussão de quem é o maior, de quem é o melhor, Jesus para implementando a visão de reino. Aí não é coincidência, não. O texto diz que ao falar isso, ele se dirige imediatamente a Simão. Quem é Simão? Quem é Simão? Quem é que você acha que começou a briga? É interessante que Jesus libera a palavra para todos, mas o conserto direto vai na direção somente de Simão. Por quê, meu irmão? Porque a fofoca pode correr, a briga pode se estender, mas Jesus sabe quem começa. Lembra quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés? Eles eram irmãos de Moisés, mas o texto vai dizer que por causa da Cuxita, que é a esposa de Moisés, Miriam vai arrumar um pretexto para falar mal dele. Aí vai chamar Arão no canto e vai dizer assim: agora Moisés, só ele fala em nome do Senhor, nós também não somos do Senhor, então o Senhor também falará por nós. E começou a meter um malho e falar mal de Moisés. Aí Moisés, o texto vai dizer que ele era o homem mais manso da terra. É impressionante a obra de transformação que Jesus faz, porque isso aí é obra de pouco tempo, de 40 anos para cá. De 40 anos antes desse dia, o texto vai dizer que Moisés era iracundo. Ele viu um irmão brigando com o outro e matou, meu irmão. E enterrou na areia. Aí teve que fugir do Egito. E no caminho ele deve ter pensado: nunca mais eu faço isso. Aí quando chegou, viu os pastores brigando com as filhas de Jetro. Aí ele briga com os pastores. Bota para correr os homens. Não adianta, ninguém foge de quem é.
É o senso de justiça, mas ele manifestava isso na sua ira. E na ira a justiça de Deus não opera, diz a palavra. Só que depois da obra, meu irmão, depois de peregrinar 40 anos no deserto, depois de aguentar um povo de dura cerviz, tem gente que Deus te planta no meio e você diz, Jesus, muda eles. E Jesus diz, não, mudo não, porque eu estou usando eles para mudar você. É você que eu vou mudar. Você diz, Senhor, me troca de setor de trabalho. Que setor? A porta que eu te abri é essa aí. Mas, Senhor, aqui o povo é terrível. É aí que eu te quero. Que eles vão te podar. Você diz, Jesus, que homem é esse que eu casei? Muda esse homem. Jesus diz, não, esse homem vai ficar assim mais uns 10 anos, que é para você mudar. Aí quando você mudar e não fazer questão que ele mude, aí eu mudo ele. Teve um irmão ali que eu não vou apontar para ele, ele fez assim, Jesus. Escute aí. Aí Moisés já era o homem mais manso da terra. E não discutiu com eles. E estava no direito. Mas quando tu é crente em Jesus mesmo, tu abre mão do direito. Porque crente não tem só direito, tem vontade de Deus na vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisa que você está no teu direito, mas não está na vontade de Deus. Aí é nessa hora que você vê se tu é bom crente ou não. Se tu vai fazer o que tu tem direito, ou se tu vai deixar a vontade de Deus entrar em ação. Moisés não vai brigar, não vai dizer nada. Aí o texto diz que por Moisés ser muito manso, desceu o Senhor numa nuvem. E chamou para o gabinete Arão e Moisés, Arão e Miriam. Chamou os dois, chamou os? Brigou com os? Mas só disciplinou Miriam. Brigou com os dois. Falou com os dois. Repreendeu os dois. Disse, eu ouvi vocês dizendo acerca de Moisés, meu filho, por causa do jeito que eu falo com ele. Com vocês eu falo por visões. Com vocês eu falo por profecia. Com vocês eu falo por profeta. Com vocês eu falo por sonho. Com Moisés eu falo boca a boca. Arão, pode voltar. Miriam, 15 dias fora do arraial. Pendura teu tamborim. Miriam não toca. Miriam está fora do ministério de louvor. Miriam vai ver o povo cantar, mas não canta. Miriam vai ver o povo tocar, mas não toca. Miriam vai ver o povo ofertar, mas não oferta. Miriam vai ver o povo consagrar, mas não consagra. Miriam vai ver o povo entrar no tabernáculo, mas ela não entra. Ou melhor, vai ver o povo consagrar, mas não consagra. Ela fica lá e leprosa. O Senhor coloca lepra sobre ela. Sua pele vai ficar como branca, como a neve. Aí Moisés vai até o Senhor e diz, Senhor, traz Miriam de volta. Aí ele diz, eu vou trazer, mas deixa ela cumprir 15 dias. Que depois eu visito. E aí ele tira a lepra e restitui ela. Aí agora eu te digo, no texto vai dizer que os dois falaram de Moisés, Arão e Miriam. Mas Deus só disciplinou? Porque Deus sabe quem começa a conversa. Eu acho que Jesus está falando com alguém. A alguém Jesus deu alívio, como quem diz assim, não te intrometa em discutir, não queira defender, você quer visitar de porta em porta, você quer fazer print, você quer dizer como é que foi, e o Senhor está dizendo, fica quietinho que eu vou visitar quem começou, eu sei de onde veio o assunto, eu sei de onde está vindo. O texto diz que a forte discussão está entre eles, mas o Senhor só se dirige a Pedro. Quem será que começou com essa conversa? Quem será que era o sanguíneo no meio dos fleumáticos? Vai tomar-lhe uma lapada. Aí ele diz, Simão, Simão. Mas peraí, não foi o próprio Jesus que disse que ao invés de chamá-lo de Simão, o chamaria de... Mas por que Jesus agora está chamando de Simão, Simão? Porque ele está dizendo, ei, eu não estou falando com o convertido, eu estou falando com o velho homem que insiste em te acompanhar. Simão, Simão. Simão, Simão. 2 vezes, despertamento, sacudida. Igual quando falou com Marta. Marta, Marta. Igual quando falou com Paulo no caminho de Damasco, Atos 9. Saulo, Saulo.
Pergunta o nome dessa pessoa aí do teu lado. Pergunta para ela de novo. Tu é do reino? Então vai tomar uma chamada. No 3, você vai chamar o nome dele ou dela 2 vezes. Pergunta de novo que eu não quero que você gagueje. Vai. Sabe o nome de quem está do teu lado, sabe? Vai chamar 2 vezes. É 1, é 2, é 3. Chama! O Senhor está dizendo, vou te sacudir para te despertar. Vou visitar teu velho homem para você entender que ele precisa estar adormecido. Jesus vira para Pedro e diz, Simão, Simão, Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Cirandar é peneirar, irmão. Mas eu roguei por ti. Jesus. Abre comigo a sua boca, me ajuda a fechar a mensagem e diga, Jesus, quem rogou por Pedro? Jesus, quem rogou por Pedro? É uma pergunta. Quem rogou por ele? Jesus está dizendo, Pedro, não tem muito tempo, Satanás foi até meu pai para pedir para te peneirar. Peneirar aqui é descascar. Quando o trigo era colhido, ele era levado ao campo. No campo, uma esteira era amarrada ao jumento. Eu estou falando da agricultura de Israel nos dias de Jesus Cristo. Colocava um menino de aproximadamente 12 anos sobre a esteira e fazia a jumenta andar por cima do trigo. Por que colocava um menino ou um peso que não fosse muito grande sobre a esteira? Aonde estivesse a semente do trigo e a esteira passasse por cima, aquela casca que envolve a semente do trigo seria craquelada. Não quebra totalmente, só craquela, só amassa. Já viu aqui ovo cozido? Quando você amassa a casca e não sai o ovo, não desabrocha o ovo, mas ela fica craquelada. Assim é a semente do trigo quando a esteira passa por cima. Redobra a sua atenção, presta atenção. Quando ela vai passando, craquela a casca do trigo. Aí a semente fica lá dentro, guardada, mas a casca está craquelada. Quando esse processo termina, o agricultor pega toda a semente do trigo que foi craquelada pelo peso da esteira, pela força da jumenta, e coloca na peneira, literalmente uma peneira, ou de esteira daquelas grandonas que você joga com a pá, ou aquele arado de mão. Quem aqui já viu uma esteira daquelas redondas que a gente bota assim na mão? Já fez uma obra naquela casa lá, minha filha, já? Então levanta a mão quem já viu uma peneira, pelo amor de Deus. Não é de confeiteiro não, tá, filha? É aquela que você bota nas 2 mãos, envolvida por um vímel ou por um arco de madeira, e ela normalmente é de arame ou é de esteira. O que ela faz? Jogava a semente do trigo ali e sacudia a peneira. Isso é cirandar. Isso sua, isso cansa. E o diabo não tem problema de arrumar trabalho com a nossa vida. E joga a semente do trigo. Por que ao ser craquelada vai para a peneira? Qual é a função da peneira? A peneira faz o que cutícula dura e unha quebrada faz com roupa. Sabe o que é isso? Homem sabe o que é isso também. Porque quando a cutícula fica dura, e tu passa numa blusa, em alguma coisa, ela puxa o fio, ela arrebenta alguma coisa. É o que acontece quando uma semente craquelada cai em cima da peneira. A peneira faz aquilo que está craquelado agarrar nos furinhos, nos buraquinhos da peneira. Aí quando a semente cai ali, quando a casca cai ali, e o que vai cirandar, o que vai peneirar, mete pressão na peneira. A casca está craquelada, agarra na peneira. O que acontece? A casca solta e só a semente fica. Segura a casca e solta a... Vem comigo. Segura a casca e solta a... Semente. O agricultor coloca no celeiro a casca ou a semente? Para o céu entra carne, sangue ou alma? Por isso Jesus vai usar a tipologia do trigo para dizer como é que funciona o reino de Deus na terra.
Mateus, deixa eu ver se é Mateus, espera aí. Mateus capítulo 13, verso 24. E propôs-lhe Jesus uma parábola dizendo assim, ouça comigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Presta atenção, presta atenção. Só marca o texto lá em casa, não deixa de ouvir agora não. Propôs-lhe uma parábola dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E então indo ter com ele os servos do pai de família, ou seja, os trabalhadores no campo, lhe disseram assim, Senhor, tu não semeaste apenas a boa semente? Quem é a boa semente, gente? Vamos lá, quem é a boa semente? Se tu não falou, eu vou me rasgar todinho aqui. Quem é a boa semente? Isso. Senhor, tu não semeaste apenas a boa semente no teu campo? O campo é de quem? Vem comigo e diga, do Senhor. O campo é de quem? E no campo do Senhor ele só semeia a boa, e a boa semente é o... Vem comigo. Mas quando a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio, perguntaram então eles isso ao Senhor. Pelo que respondeu-lhe o Senhor, foi o inimigo quem fez isso. Quem fez isso? Chegou na calada da noite, semeou o joio no meio do trigo e meteu o pé. Quando eles acordaram, a semente já estava plantada e eles não viram. Só puderam ver o crescimento do joio quando o trigo também começou a crescer. Aí os servos disseram ao Senhor, Senhor, quer que nós vamos lá agora e arranquemo-lo? Porém o Senhor lhe disse, não! O Senhor disse o quê? Não. Isso com ponto de exclamação. O Senhor disse o quê? Não! Olha a preocupação do Senhor em proteger a boa semente. Não! Porque há de ser que na tentativa de colher o joio, vocês vão arrancar também com ele o trigo. Não! O Senhor está dizendo, não mete a mão no joio. Escute aí. Deixai crescer juntos até a ceifa, até o dia da colheita. E quando estiverem grandes, digam ao ceifeiro, colhei o joio e atai nos molhos para o queimar. E então colhei o trigo e recolhei-o dentro do celeiro. Irmã Camila, o que isso tem a ver com Lucas 22? Tem tudo a ver, porque eu estou falando de reino. A parábola de Jesus, lá no capítulo 13 de Mateus, fala de reino. E Pedro será o pioneiro do apostolado da igreja. Eu estou falando de alguém que está sendo tratado para implementar a visão de reino que Jesus está deixando. Quem está comigo, diga amém. Nesse processo, eu estou falando que está no reino um cabra sanguíneo. Um homem que acabou de me arrumar uma discussão na ceia. Jesus olha para ele e diz, meu pai me confiou um reino e eu estou entregando na tua mão, cabra. Aí ele diz, Simão, Simão. Quando ele toma um couro de Jesus, Jesus diz, ó, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Qual é a dele? Fica quietinho. Foi disciplinado. Recebeu uma palavra exortativa. Mas toda exortação vem acompanhada de livramento. Porque Jesus está dizendo, você recebeu livramento esses dias. Eu roguei ao Pai por ti. Roguei por quê? Porque eu sei que você vale a pena. Aí você diz, mas é um vacilão. Com todo respeito. Mas é sanguíneo. Mas quando Satanás pediu para se andar, não pediu para se andar como joio. Pediu para se andar como? Como? Satanás sabe, ele é sanguíneo, mas é do reino. Ele é intempestivo, mas ele está no reino. Ele vai sacar a espada para cortar a orelha de soldado, porque ele ainda precisa aprender, mas ele é do... O Senhor está dizendo, até o diabo já sabe que você é do reino, então se comporta como quem é do reino. Pedro, ao ouvir a palavra de despertamento, de vez de ficar quieto, não, ai.
vai dizer assim: Senhor, só Jesus é Jesus, o resto é a gente, né? Senhor, estou pronto. Quando Jesus disse assim, ó, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Jesus está dizendo: Pedro, você é trigo, mas ainda não está maduro. Então eu roguei ao Pai para que você só seja tentado quando estiver maduro. Se é trigo, tem que ser peneirado, sim ou não? Se é trigo, será provado, sim ou não? Se é trigo, será testado, sim ou não? Se é trigo, vai ser peneirado. Só que olha a diferença. Só vai para a peneira trigo maduro. Agricultor, dono de campo, não coloca trigo novo na peneira. Vou te explicar o processo do crescimento do trigo. Redobra a sua atenção, porque eu estou falando de você. De mim, do reino. Se você pega um trigo maduro e coloca na peneira, a dor que a peneira, ou o que a peneira vai causar na casca, favorece a semente. Porque o que ela faz? Ela arranca a casca e libera a... Mas isso só acontece se o trigo estiver maduro. Porque o trigo maduro, a casca, o invólucro da semente, só protege ela, mas ela está solta. Pega um galho de trigo pronto para ser colhido e chacoalha ele. A semente já está solta da... Vem comigo, a semente já está solta da... Abre essa boca, a semente já está solta da... Agora, para que serve a casca? Para proteger a semente quando o trigo está novo. Quando o trigo está novo, a semente vai crescendo agarrada à casca. Quem está me acompanhando diz amém. Se tu pega um trigo novo e coloca na peneira, quando ele ferir a casca, também vai ferir a... E aí vai ficar podre, não entra no celeiro. Aí eu te pergunto, agricultor vai plantar para perder? Vai semear para estragar a semente? Por isso Jesus roga dizendo: Pai, é trigo, mas não deixa ele ser peneirado agora. Porque senão eu vou perder o investimento que eu fiz nele. Presta atenção. Pedro, ao ouvir isso, o que Jesus está deixando claro? Pedro, você é bom, mas não está maduro. Pedro, você é trigo, mas não está pronto. Quem está me ouvindo diz amém. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diz: tu é crente, tu é de Deus, tu é bom, mas não está pronto. Se Jesus disser que você não está pronto, você não está, meu filho. Ah, me deixa cantar. Quando for hora de cantar, você canta. Ah, me deixa pregar. Calma. Não basta ter voz para cantar, tem que saber se você está pronto. Porque aqui não são os dons, é a essência, a semente, é o que vai por dentro que conta a sua aptidão. Nem todo cantor é ministro de louvor. Nem todo ministro de louvor pode ser cantor. Está entendendo? Jesus acabou de olhar para ele e disse para ele: Pedro, você não está pronto. Qual era a dele? Cala a boca e agradece a oportunidade pelo livramento. Não. Olha como começa a conversa dele: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte, se for preciso. Ah, irmão. Por que ele falou isso? Porque o problema não foi só Jesus dizer que Satanás queria cirandar ele. Foi Jesus ter olhado para ele e ter dito assim: quando tu te converteres. Acabou de cear. E Jesus está dizendo: você não é? Você acha o quê? Que estar atrelado ao rol de membros faz de você crente? Você acha o quê? Que postar uma Bíblia na capa do Facebook garante a sua salvação? Você acha o quê? Que saber cantar meia dúzia de canções com a gente torna você salvo? Jesus está dizendo: você pode ser crente sem ser salvo, sabia? Você pode ser da igreja sem ser convertido. Foi isso que agoniou Pedro, o constrangimento diante dos seus irmãos. Só que Jesus não disse só isso. Jesus disse: quando tu te converteres, o que ele está dizendo? Tu não está pronto, mas vai ficar.
Ei, não deixa a exortação de Jesus, não deixa a disciplina de Jesus, não deixa o trabalhar de Jesus agora te fazer esquecer o que Ele tem para você depois. Pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus, segura a mão dessa pessoa, segura com graça e diga para ela: não deixa o que está acontecendo com você agora atrapalhar o processo. Jesus está rogando por ti, então vai aguentando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai dizendo que Ele é bom. Aguenta o tranco, segura a tua cruz, segue. Aleluia. Eu vou fechando aqui, aí Jesus diz assim: quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, o galo hoje não canta antes que 3 vezes tu me negue. Eu costumo dizer que tem gente que acha que o galo canta 3 vezes. Não. Até o galo é mais prudente do que Pedro. Jesus está dizendo: antes das 6 do dia de hoje, você vai me negar 3 vezes. Não é que vai me trair, você vai me negar. Aí você diz: irmã Camila, qual é a diferença de trair e negar? A diferença é que algumas pessoas estão cometendo enquanto estão aqui. Vem à igreja, glorifica somente a Deus, não se curva diante de nenhum ídolo constituído por mãos. Aí, quando a gente pergunta: quer fazer uma aliança com Jesus? Você diz: hoje não. E vai embora sem fazer aliança com Ele. Quem é você? Você é do tipo que não trai, mas vive negando. Vou consertar não, é isso mesmo. Aí, ele diz: nunca vi, não sei quem é, não conheço. E o galo canta, e quem passa? Jesus, na hora. O texto vai dizer que o olhar de Jesus bateu de frente com o olhar de... Sobre o ombro Jesus passava e o olhou. Parece cena de filme. Ele diz: nunca vi, não conheço. Quando ele diz: não sei quem é, o galo canta. Jesus passa, ele olha. Estou pronto. Tá pronto para chorar amargamente. Tá pronto para aprender com os erros. Tá pronto para passar pelo processo para saber o que é amadurecimento. O texto vai dizer que ele sai dali e chora amargamente. Jesus volta, ressuscita ao 3º dia. Se tem crente do Cristo ressurreto, diga glória a Deus. Jesus volta e ressuscita ao 3º dia. Jesus volta e ao 3º dia está de pé. Oh! Pedro está escondido. Jesus visita Pedro. Quando aproxima, que vê ele na praia, João diz: eu acho que é ele. E Pedro já se joga na água. Meu Deus, o homem voltou. Jesus vai até ele. E quem está em volta deve estar pensando: vai tomar 3 meses de banco. 1 mês para cada negativa. Vai castigar ele. Ih, vai perder o apostolado. Ele não sabe ainda o que é isso. Ei! Vai sair do grupo, vai ser excluído do zap. Jesus encontra Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Pedro, e ele já pensa: 3ª vez. Tu me amas? No grego está escrito assim: tu agapa-me. Que Jesus está dizendo não é apenas assim: tu me amas. Jesus está dizendo: tu me ama como eles me amam. E quando ele diz eles, possivelmente está apontando para João. E o texto diz que João foi com Cristo até o Calvário. E Pedro tem uma rixa com João. Nesse mesmo dia que eu estou fazendo esse relato,
Pedro entende que ele não perguntou 3 vezes à toa. Aí ele disse assim: Senhor, respondeu diferente das 2 primeiras. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes o quê? Tu sabes que a despeito do que eu fiz naquele dia, enquanto você fugir dos teus erros, você não fica pronto. Quando você aprender a confessá-lo, Jesus não vai te disciplinar, vai te promover. Olha para alguém e diga: confessa. Não, olha aí e diga: confessa. Eu quero que alguém olhe para mim, porque eu também preciso ouvir. Diga: confessa. Tem que calma, tem que confessar. Meu Deus, começou a acusação. Confessa. Não são os nossos erros que nos distanciam do reino, é a nossa falta de confissão que deixa a gente longe. Quando ele confessa, Jesus diz para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Ah, não, acho que você queria 3 meses de banco. Eu vou falar de novo. Ao invés de castigá-lo, de discipliná-lo, Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: quando você começar a confessar, eu não vou te abater, eu vou te promover nas revelações do meu reino. Ministério de Louvor, corre para cá. Escute aí. Jesus promoveu ele. E esse trigo que era novo, ficou maduro ou não ficou? Eu estou falando de quem? Isso, me rasgava todinha aqui agora. Eu estou falando de quem? De quem? Isso. Ficou maduro ou não ficou? Ficou bom ou não ficou? Ficou pronto ou não ficou? E se está pronto, pode ir para a peneira, sim ou não? Pode ser tentado, sim ou não? Pode ser testado, sim ou não? Pode ser provado, sim ou não? E tem gente que está aqui e está dizendo: Senhor, porque eu estou sendo tão provada? E o Senhor está dizendo: porque você está pronta. Outros já dizem: Senhor, porque eu estou sendo tão testado? E o Senhor diz: porque você está maduro. E você olha para alguns trigos novos no caminho e você diz: estou eu aqui lutando para viver uma vida de santidade. O trigo novo está ali todo se arrebentando e não acontece nada com ele. E o Senhor está dizendo: é que eu estou protegendo a semente dele, para que ele chegue no ponto que você está. Não fique achando você que chegou onde está agora, sem que antes eu não tivesse rogado ao Pai por ti. Enquanto eu pregava aqui, falava sobre o trigo. Mas na parábola Jesus diz que no reino também tem o inimigo que semeia o... E quem é o joio? O joio é semente de Satanás. Agora olha que coisa interessante, não sei se você já parou para perceber. Eles semeiam o trigo, que é a boa semente, de manhã. À noite o inimigo semeia o joio. E quando cresce, o texto diz que os dois, o trigo e o joio, crescem. Como é que pode, se o trigo foi plantado primeiro? Porque o joio cresce vazio. O joio cresce sem semente. E crescer sem conteúdo é mais fácil. Crescer sem palavra é fácil. Crescer sem escola dominical é fácil. Crescer sem consagração é fácil. Crescer usando status midiático é fácil. O que é difícil é se sustentar depois que chega lá em cima. Segunda coisa, os servos vão até o Senhor. Senhor, nós vamos lá e vamos arrancar. E o Senhor diz: não. O que é que isso tem a ver com o que acontece no reino? Que eu vou dizer agora. Tem gente achando que só porque faz parte do campo e só porque trabalha com a boa semente tem direito de arrancar a semente ruim.
É gente que está usando o tempo que Deus deu, o salário que Deus deu, o ministério que Deus deu, a vida que Deus deu, para cuidar de arrancar o joio. E qual é o problema? O problema é que na tentativa de arrancar o joio, tem gente passando por cima do trigo, famílias inteiras se afastando, ministérios inteiros quebrando, porque tem gente achando que é o profeta da verdade, usa a rede social para falar tudo que não presta, por trás da muralha digital, se acha o último defensor do evangelho. Parece que ele descobriu um evangelho que a gente só está conhecendo agora. Porque eu falo mesmo, porque eu digo mesmo, porque a verdade tem que ser dita. Quem disse que só porque tem que ser dito significa que você tem autorização para falar? Gente que fala, que traz escândalos sobre a justificativa que está defendendo a noiva. Mentira. Quem defende não deixa ela nua. Diz que está defendendo a noiva e mete malha em tudo que é pastor. Diz que está defendendo a noiva e vem a público ficar trazendo escândalo. Aí, irmã Camila, mas tem que falar. Há uma linha tênue que divide um escândalo de uma denúncia. E se você expõe a noiva, se você expõe a igreja, se você desgraça famílias, você não está protegendo, você está deixando a nua em público. E ainda diz, eu sou do reino. A avidez de querer defender pode fazer com que te leve a cometer um equívoco no jeito que você faz. Quando eles dizem, Senhor, quer que nós vamos lá e arranquemos agora? Eles fazem isso na tentativa de proteger o joio, sim ou não? Perdão, o trigo, sim ou não? Sim, só que o Senhor diz não. Aí eu te pergunto, quer dizer que agora o Senhor tem parte com o inimigo só porque não quer que o joio seja arrancado? Não, o Senhor tem parte com o trigo. Quando o Senhor diz não para arrancar o joio, não é que Ele quer defender o joio. É porque na tentativa de arrancar um joio, eles vão ferir o trigo. E você diz, qual o problema de ferir o trigo? Escuta aí. O problema é que você semeia uma semente de trigo e ela te dá, se te der pouco, ela te dá 10. Se te der médio, ela te dá 20. E se ela te dá muito, ela te dá 30, 60 e até 100 por um. O trigo é rentável. O trigo é lucrativo, o trigo é benéfico, o trigo é a semente mais comercializada no mundo, recentemente perdendo para a soja, só porque foi geneticamente transformada. Estou falando do trigo. O Senhor está dizendo que a boa semente que Ele planta é o? É o? Olha para quem está ao seu lado e diga, você é trigo. Não, olha para ele e diz, você é trigo. Volta a olhar aqui para mim. E o joio? O joio é tão ingrato. O joio é tão do inimigo que ele não devolve nem a semente que ele planta. No ramo do joio não cresce nada. O joio não dá fruto. Aí os servos fazem isso aqui, ó. Se a gente arrancar o trigo, o joio, e morrer um trigo, pode ser, Senhor? Não, não pode. Porque não vale a pena. Nem que você arranque 1000 feixes de joio. Se no meio de 1000 feixes de joio tiver que perder um trigo, não valeu a pena. Porque 1000 feixes de joio não dão nada. Senhor, mas e se a gente conseguir arrancar 30.000 feixes de joio? E no meio disso a gente só perder um facho de trigo ou 2? Não! Por quê? Porque você pode arrancar 100.000 fachos de joio. Um facho de joio não vale? 2 fachos de joio não vale? 1000 fachos de joio não vale? No final ele vai ser queimado de todo jeito, porque ele não vale nada. Mas o trigo, um só, já vale por 10. Aí quando você vê o Senhor dizendo, não toca no joio, não mexe no joio, não arranca o joio, você pode pensar assim, está protegendo o joio. Não, ele tem prioridade com o trigo. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ao invés de usar a tua vida para cuidar do joio, usa a tua vida para cuidar do trigo. Por quê? Porque o joio não produz nada. Joio não prega, joio não canta, joio não salva, joio não liberta, joio não participa do ministério, joio não frequenta, joio não promove, joio não edifica, joio não constrói. E está aí você, o culto acaba e você vai ver o que o joio está fazendo. Deixa eu ver se o joio foi para a festa. Deixa eu ver se o joio estava na balada. E o trigo está no hospital preso.
precisando da sua visita. O trigo está precisando da sua ligação depois do culto. E você está usando o tempo que Deus te deu para cuidar do joio. E o Senhor está dizendo: tira a mão do joio. Você foi feito para trabalhar com trigo. A prioridade é o trigo. Ao invés de ver quem foi para a balada, ver quem é que precisa receber ceia em casa. Jesus está dizendo: vai visitar o trigo que está no presídio. Vai visitar o trigo que está no hospital. Para de ocupar o seu tempo cuidando do joio. O joio não é problema seu. Escute aí, eu vou fechar. Oi, irmã Camila. Mas quem é que vai cuidar do joio? O servo que não é. Porque quer dizer que agora então o diabo planta e quem colhe é você? Está ganhando quanto para isso? Quem semeou a boa semente foi o Senhor. Mas o texto diz que o Senhor fala: quem foi que semeou a semente ruim? Quem? Quem trabalha para joio é funcionário de Satanás. Quem compartilha o que o joio começa, trabalha para o diabo. E ele também tem um reino. E nessa noite o Senhor está dizendo: ou você é contra, ou você é a favor. Porque no meio, ninguém fica. Por quê? Porque o diabo não deixa. Deus te dá direito de escolha. Mas se você fica na divisão, o diabo te cata. É como conta uma historinha de provérbio antigo. Está o cidadão em cima do muro. Do lado de cá o anjo está dizendo: vem para o lado do Senhor, vem para o lado das coisas de Deus. E o cidadão está em cima: espera que eu estou em dúvida. E do outro lado está o diabo e não fala nada. E do lado de cá o Senhor está dizendo: vem para cá, vem receber as coisas do alto. E o cidadão está no meio do muro. Ele vê que de um lado o pai fala e de outro lado o diabo nada diz. Aí ele diz para ele: e você aí? Não vai fazer torcida para ir para o teu lado não? E ele diz: não precisa. O muro é dele. A indecisão compete ao império das trevas. Aí você diz: irmã Camila, eu não quis escolher. Não querer escolher também é uma escolha. E ele escolhe por você. Por que o Senhor disse que Pedro é trigo, mas não está pronto para ser tentado? Porque é trigo novo. E trigo novo é igualzinho o joio. Parece o joio, mas é trigo. Enquanto eu estou pregando aqui, você fez uma lista na sua cabeça: fulano é joio, Beltrano é joio, 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 joio. Sabe essas pessoas que você listou? O Senhor está dizendo: trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Que é isso, irmã Camila? O Senhor está dizendo: ei, é porque está novo, é porque não está pronto, é porque não está maduro. Aí parece joio, mas é trigo. É trigo. Irmã Camila, não entendi, vai entender agora. Jesus te trouxe aqui para te dizer: guarda ele como guardou a Pedro, Senhor. Por quê, Senhor? Porque novo ele dá trabalho, mas maduro ele aceita ser crucificado por amor ao meu nome. Novo ele me nega, mas maduro ele confessa que eu sou o Cristo. Está entendendo? Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão dessa pessoa. Chacoalha ela e diga para ela: solta da casca. Solta da casca. Jesus está te amadurecendo. Você vai ficar maduro. Fica de pé quem acredita que é do reino e vai ficar pronto para o reino. Oh, glória! Faz uma música infantil aí. Faz um pilim-pim-pim. Uma música de trigo novo. Isso, vai. Explora mais um pouquinho, vai. Isso, Danoninho. Uma música de crente Nutella, vai. Vai, é infantil. Ajuda ele. Não precisa ser uma música, meu filho, é um espontâneo. Uma música que caracteriza que é a infantilidade. É, Nutella. Tem uma coisa mais infantil aí, não? Esse trigo deve ser muito maduro, não deve nem ter tido infância, coitado. Não, eu não sei não vendo? Eu quero só...
Trigo novo. Trigo novo. A fase que você acha que sabe, mas não sabe. Acha que tem, mas não tem. Acha que pode, mas não pode. Trigo novo. Aquele marido complicado que você acha que não tem mais jeito. Esse casamento que você acha que está na hora do divórcio. Trigo novo. Esses músicos são muito preparados, mas eu já tive que lidar com muito trigo novo. Líder de ministério de louvor, vez ou outra, tem um facho de trigo novo. Camarada passa gel no cabelo e acha que tem que chegar na hora que o culto começa. Trigo novo. Não vem nos ensaios e quer cantar no domingo à noite. Trigo novo. Numa hora dessa, quem é trigo maduro ou quem é servo do campo, tem vontade de rasgar da lista. Fala, não vai cantar na festa, não vou botar no congresso, não precisa nem vir. Aí o Senhor diz, bota aí. Por quê? Porque é novo, mas é trigo. Trigo novo dá trabalho. Trigo novo dá? Pega espada quando Deus manda guardar. Corta a orelha do soldado quando Deus manda perdoar. Trigo novo vem para a reunião só para tribular o ministério. Ó, a cor do uniforme vai ser assim. Eu não uso rosa. Trigo novo. Trigo novo abre a boca para dizer não concordo. E você está aí pensando, joio, joio, joio. O Senhor está dizendo, recicla, porque é tudo trigo, 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 trigo. Só que é novo, aí te lembra o joio. O trigo novo e o joio são iguaizinhos em fase de crescimento. Só que quando o amadurecimento chega, fica claro quem é joio e quem é. Porque o trigo produz fruto. Esse músico que hoje te dá trabalho, lá na tua igreja, lá na tua congregação, ainda vai ficar maduro. Esse obreiro, que hoje é cabeça do motim, ainda vai estar pronto para ser teu vice. Mas não desperdice ele só porque é novo. Jesus rogou por Pedro. Porque sabia que novo ele dava trabalho, mas maduro ele ia dar muito fruto. Esse filho novo é rebelde, mas maduro vai ser um pregador de excelência. Esse marido novo te dá dor de cabeça, mas maduro ainda vai te ajudar em oração. Jesus trouxe-nos aqui nessa noite para dizer, faça pelos Pedros, trigos novos, o que eu fiz por ele, rogue ao Pai. Faz um som agora de trigo maduro. Oh. Oh. Cadê a guitarra? Entra aí com o som de trigo maduro. Coloque em seu coração um espírito de súplica. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero amadurecer. Senhor, eu quero soltar da casca, das circunstâncias. Eu quero parar de ser um crente que dependa do que está do lado de fora. Eu quero amadurecer. Eu quero crescer para glorificar o teu nome. Paulo disse, quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, fazia coisas de menino, mas agora eu cresci. Oh, eu cresci. É noite de amadurecimento, igreja. O Senhor nos trouxe aqui para nos dizer, é chegado o tempo de você amadurecer. É chegado o tempo de você entender que a dor não é para te ferir, mas é para tirar de você o melhor. Essa peneira, esse problema, essa prova, essa dor é para melhorar você. É para melhorar você. É para amadurecer você. Oh, Deus. Novo ele deu trabalho, mas maduro ele aceitou ser crucificado. E ele disse, faz um favor, vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte de meu Senhor. O Pedro que negou novo,
está disposto a morrer depois de maduro. Novo, ele disse que não conhecia Jesus, mas quando maduro, diante do sinédrio, fizeram um acordo dizendo: olha, a gente te solta, é só você nunca mais confessar que Jesus é o Cristo. Aí ele diz: se quer prender, prende, se quer matar, mata, porque me importa primeiro obedecer a Deus e depois os homens. Aí eu te pergunto, cresceu ou não cresceu? Frutificou ou não frutificou? Amadureceu ou não amadureceu? O Senhor está dizendo: eu vou fazer valer a pena as orações que você está fazendo. Eu vou fazer valer a pena o rogar ao Pai que você está fazendo. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, segure na mão de alguém. Diga para esta pessoa: você é do reino. Você é do reino. Solta da casca. Se você tem ousadia no Espírito Santo, sacode ela, sacode ele assim, diz: solta da casca. Mostra o que você tem de melhor. Mostra o poder do reino de Deus. Deixa o céu tocar a terra, usando a tua vida como ponte. Eu vou falar isso de novo. Deixa o céu tocar a terra, usando a sua vida como ponte, usando a sua vida como canal. É em você que o reino de Deus vai se manifestar. Solta a mão dele, porque agora é individual. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem não quer negar, quem vem aos cultos, participa nos domingos, assim como Pedro, ama ao Senhor, não trai. Não trai porque não deita oferta diante de outros deuses, não se curva diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Diz até assim: eu estou afastada, eu sou desviado, eu não sou da igreja não. Mas quando a coisa aperta, você só diz Jesus. Ai, Jesus. Quando vê vulto, há poder no sangue de Jesus. Ele diz para mim: Camila, ele não me trai, nunca me traiu, mas me nega, porque me conhece. Mas quando a gente pergunta: quem quer reconhecer? Você finge que não vê. Desculpa, mas é do jeito que o Espírito está me mandando dizer. E Ele está dizendo a alguém aqui: vai me negar até quando? Vai fingir que não me conhece até quando? Fala comigo lavando louça, fala comigo dirigindo carro. Quando precisa que uma porta se abre e é o meu nome que você clama, é comigo que você anda. Quando você deita na cama, você só dorme em paz, porque sabe que eu velo o teu sono, diz o Senhor. Mas quando pergunta quem quer confessar, quem quer reconhecer publicamente, você faz cara de brisa e finge que não precisa fazer isso. Ele está aqui no meu coração. Se está no teu coração, confessa com a tua boca, Pedro. Irmã, eu não vou aí no altar porque não precisa. Deus sabe, mas não concorda. Porque Jesus disse: quem me confessa diante dos homens, eu também o confesso diante do meu Pai que está no céu. Confessa, Pedro. Confessa, homem. Deus está falando comigo aqui, que Ele está tocando ao coração de homens maduros. Vêm à casa de Deus, ofertam, mas nunca vieram ao altar. E tá aí todo durão: eu sou um pai de família. E o Senhor está dizendo: você é pai de família na tua casa. Na minha casa você é meu filho. Na minha casa você é meu filho. Confessa. Novo, tem coisas que precisam ser ajustadas. Nova, tem coisas que precisam ser arrumadas. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu estou rogando ao Pai por ti. A igreja fecha os olhos. Os salvos em Jesus, levante a mão e comece a orar para que Jesus traga, promova. Você não vai vir no altar para ser exposto. Você não vai vir no altar para ser humilhado. Você não vai vir no altar para ninguém colocar o dedo na sua cara e dizer que é pecador. Não! Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vir ao altar quem reconhece a Jesus como Senhor. Quem precisa fazer um concerto com Ele hoje.
e sabe que precisa estar diante dele, confessando isso diante dos homens. Eu conto a igreja ora, eu quero ouvir a igreja orando. Vamos lá, igreja. Comece a orar, comece a rogar ao Pai. Enquanto você ora por quem está aqui, Jesus cuida de quem está na sua casa. Enquanto você ora para Jesus salvar quem está aqui, Jesus salva alguém da sua casa. 2, o ministério de louvor pode começar a preparar. 2,5, irmã Camila, sou eu. Eu tenho andado distante. Eu venho à igreja, mas nunca confesso. Eu venho aqui, mas nunca chego ao altar. Irmã Camila, eu estou afastada há anos, eu estou desviado, eu estou distante, e eu entendo que é hoje, porque no reino nada será, as coisas já são. 3, descola teu pé do chão, sai do teu lugar agora. Você que precisa confessar Jesus hoje, você que precisa voltar para a casa do Pai hoje. Ser filho de crente não te torna salvo. Vamos lá, ministério. Ser filho de crente não te torna salvo. É noite de você ter uma aliança com Jesus. Quem quer voltar, vem agora. Quem precisa confessá-lo, vem agora. Irmã Camila, minha mãe é, mas eu não sou, então venha. Irmã Camila, meu pai é, mas eu não sou, venha. A minha avó é, então sua avó é salva. Você precisa ser salvo. Te queremos. Quem é do reino, levante a mão para adorar. Diga: sopra. Tira os impedimentos, Senhor. Glorifica o teu nome. Se você sabe que é você, oh, quem é do reino se manifeste. Oh! Sopra em nós, conserta, Jesus, ajusta, amadurece, dá crescimento, abre o céu. Que se abra. Renova, 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 renova. Diga: que se abram, que se abram, que se abram. Teu reino venha mover. Mais forte, Beck, mais forte. Todos juntos, que os céus fechados se abram, todos. Que os céus fechados se abram. Aí, usa, Senhor, liga, alinha com essa igreja. Escreve esses nomes no livro da vida. Traz para o teu reino. Oreba, candereba, xandereba. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Eu vou orar e a gente volta. Levante a sua mão. Oh, aleluia. Que som é esse? Deixa eu ver o som dos que são do reino. Cadê você? Que é dos que dão alarido de glória.
Cadê você que celebra as manifestações espirituais? Cadê você que não veio para ser ouvinte, mas veio para ser praticante do que diz que acredita? Cadê você que celebra? Cadê você que fala com Deus? Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos concede nessa noite, no dia de hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a começar por esses que estão à beira do altar, apegados a Ti, pessoas que estão confessando publicamente a sua fé em Ti, para que em Ti sejam salvos. Cada mulher, cada homem, cada jovem e até criança que nessa noite está aqui no Teu altar fazendo contigo uma aliança, honra, Senhor, a fé desse povo em Ti. Escreve, Senhor, escreve ele no livro dos salvos. Que esse homem, que essa mulher saia daqui nessa noite nadando em águas espirituais profundas. Que saia daqui nessa noite entendendo que o Senhor está inaugurando um novo tempo na vida dele, na vida dela, um tempo de reino, um tempo de dons, um tempo de frutos, um tempo de revelação, um tempo de alegria. Nós ministramos sobre eles a alegria, 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 alegria da salvação, Senhor. Recebe-os em tua presença e glorifica o teu nome. Sobre toda a tua igreja que concorda com essa oração, nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu, porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa, em nome de Jesus. Aonde houver alguém agora, Senhor, de braços estendidos, em adoração, em súplica diante de Ti, seja sobre essa pessoa a tua bênção. Traz sobre a nossa vida um tempo de amadurecimento. Passe revista essa igreja, passe revista a casa de quem nos acompanha ao vivo agora. Deus, aonde houverem áreas de imaturidade, áreas de paralisia espiritual, áreas de nanismo, Deus, mente pequena, o Senhor te repreenda. Que o Senhor venha agigantar pensamentos que glorificam o teu nome, ó Deus. Corações que glorificam o teu nome. Aumenta a visão, alinha a visão. Oh, Deus, que a partir de hoje ministérios sejam inaugurados. Senhor, quem está aqui nessa noite que tem sonhos de revelação, dá também o discernimento. Como Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu te peço, desperta o dom que o Senhor deu a cada um aqui. E que haja amadurecimento, que haja crescimento, que todo trigo plantado pelo Senhor venha soltar da casca e venha devolver um fruto que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, quem está de joelho fica de pé. Em nome de Jesus, diga amém. Vira de frente, de dois em dois, em direção a alguém. Vai de frente. De frente. Que se abram o céu, o teu reino vem. Olhe para essa pessoa e diga: você é trigo. Olhe para ela e diga: você é trigo. Vambora, gente. Olha para ela e diga: você é trigo.
Você é do reino. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai dar um abraço nessa pessoa. Olha para ela e diga: você. Diga: você é o canal que Deus vai usar para unir o céu e a terra. É 1, prepara. É 2, vai. É 3, abraça essa pessoa. Abraça essa pessoa. Se abram. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Volta para o seu lugar glorificando a Deus.